Olá, estamos aqui para conversar mais um pouquinho. Muitos de vocês acompanham essas minhas reflexões e de fato dizem, Padre, como elas me fazem bem. Às vezes eu estou com o coração tão agitado que quando eu pego aquele encontro de bate-papo com o Padre Afonso, eu fico mais tranquilo, fico mais sereno. É exatamente porque alguns temas nos ajudam a pensar um pouquinho na vida, nos traz consolo, nos orientam. Eu hoje estou aqui para falar com você sobre este momento tão importante da vida dos cristãos católicos, que é a Semana Santa. Assunto tem de monte, mas eu vou tentar resumir, tentar buscar de fato aquilo que gostaria que chegasse ao seu coração, à sua vida. A Semana Santa é uma semana que nós católicos acompanhamos os últimos acontecimentos da vida de Jesus. Começa no Domingo de Ramos, onde nós celebramos, revivemos a entrada de Jesus, a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, onde ele é proclamado pelos simples, pelos pequenos. Os grandes, os poderosos ficaram morrendo de inveja ao ver que Jesus entrava triunfantemente em Jerusalém. Então a Semana Santa começa com o Domingo de Ramos. Os ramos querem lembrar aquele momento da vida de Jesus, onde as pessoas tão alegres que estavam, tão felizes que estavam com a presença de Jesus, jogavam as roupas para que Jesus pudesse passar, cortavam ramos das árvores e colocavam para saudar Jesus. Enfim, os ramos querem lembrar isso, e isso é o significado. Portanto, a Semana Santa começa com o Domingo de Ramos. E a Semana Santa, eu poderia dizer que é um grande retiro. É uma semana para que nós nos dediquemos mais à espiritualidade. Nós estamos vivendo momentos tão confusos. Nestes tempos de pandemia, quanta confusão externa e interna. Nossa cabeça muitas vezes é povoada de 1000 pensamentos ao mesmo tempo. Os nossos corações são tomados de 1000 sentimentos e às vezes tudo ali misturado. Sentimentos de ódio, de raiva, de indignação, sentimentos de arrogância, de prepotência, de humilhação, de impotência, enfim, tudo muito misturado em nosso coração. Semana Santa é para a gente olhar para a pessoa de Jesus e ver o grande amor de Deus através do seu Filho Jesus, que vem nos dar um recado, vem nos trazer uma proposta, a proposta de salvação. Semana Santa é um tempo de reflexão, um tempo de silêncio, um tempo de voltar mais a nós mesmos e aquilo que realmente devemos valorizar. Por isso, este tempo forte. Eu quero falar com você sobre a Quinta-feira Santa. Quinta-feira Santa é um dia muito especial, porque Quinta-feira Santa nós celebramos a última ceia de Jesus. Jesus reuniu os seus discípulos para a última ceia e ali instituiu 2 sacramentos que para nós católicos são importantíssimos. Instituiu o sacramento da Eucaristia e o sacramento da ordem do sacerdócio. Ele então pegou o pão, partiu e entregou a seus discípulos dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo, tomai e bebei, isto é o meu sangue. Jesus não disse isto representa, mas Jesus disse isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. De fato é a imolação do Cordeiro oferecido para a salvação da humanidade. É o sacrifício de Jesus para salvar toda a humanidade. E ele disse também, fazei isto em memória de mim. Então deu a ordem aos seus para que continuassem fazendo não apenas um rito, mas continuassem fazendo aquilo que ele fez. Não somente celebrando a Eucaristia desligada da realidade, desligada da vida, desligada do sacrifício, da entrega, da doação, da oblação, da oferenda entregue, que é a oferenda do próprio corpo, como diz o apóstolo Paulo, ofereçais os vossos corpos como hóstia viva, santa, imaculada a Deus, oferecer-se, essa dimensão importante do sacrifício. Pessoas egoístas não conseguem celebrar a Eucaristia, não se oferecem, não se colocam a serviço. A Eucaristia não é um rito, mas quando Jesus diz, fazei isto em memória de mim, ele dá a ordem para os seus continuar fazendo o que ele fez, não somente o rito, mas continuar sendo no mundo continuação dos seus gestos, continuação daquilo que ele fez. Inclusive, no Evangelho de João, não existe a narrativa da instituição da Eucaristia, mas existe o lava-pés. Aquele que celebra a Eucaristia tem que estar disposto a lavar os pés, fazer o que Jesus fez, isto é, servir como Jesus, entregar-se como Jesus para a vida do mundo. Por isso,
é o sangue de Jesus que é derramado para o perdão dos pecados, para que a gente possa realmente se reconciliar e recomeçar uma nova vida. Porque não adianta ficar chorando também os pecados e não tomar a decisão de mudança de vida. Por isso, convido você a rezar pelos sacerdotes da Quinta-feira Santa, a pedir que eles continuem fazendo o que Jesus fez, não somente uma celebração do sacramento, do ritual, da missa, mas continuando a ser presença de Cristo no mundo para a vida do mundo. É a ceia da comunhão fraterna, da comunhão não somente com aqueles que ali estão, mas com a comunhão com todos os excluídos da sociedade. Por isso, eu gostaria de falar ainda uma palavrinha com você sobre a Sexta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão. Não existe celebração de missa na Sexta-feira. Não existe missa em lugar nenhum no mundo. Aquele dia é um dia que nós celebramos a paixão, morte do Senhor Jesus na cruz. A Eucaristia celebrada na quinta-feira é dada aos fiéis na Sexta-feira Santa. Não existe celebração de missa. É um dia de recolhimento, um dia de abstinência de carne, é um dia de jejum, um dia de penitência, um dia para a gente pensar realmente no amor daquele que se entregou por nós. É um dia de você pensar na sua salvação, de nós pensarmos que Ele veio, carregou sobre a cruz os nossos pecados. É um dia de pararmos no silêncio, no recolhimento. Ele carregou sobre o madeiro os meus pecados. Ele tomou sobre si as nossas dores. Nas suas feridas é que nós fomos curados. Eu desejo a você que, conhecendo o significado e o sentido disso, possa verdadeiramente celebrar esta Semana Santa. Parar um pouquinho diante do seu significado e não deixar passar. E não fazer as coisas automaticamente. Não fazer por fazer. Entre no sentido do significado e aproveite a sua Semana Santa.